Nenhum detalhe é pequeno demais para quem é apaixonado por cerveja. Isso é qualidade artesanal. Eisenbahn. Aprecie com moderação. Hoje em dia existe um jeito novo para tudo. Para voltar para casa de carro, para ouvir a playlist predileta, assistir aos nossos programas favoritos e até para estar perto dos amigos. Com a nossa alimentação não é diferente. Dá para continuar saboreando o que a gente mais gosta, só que de um jeito novo. Por isso a Seara, a empresa que mais inova no setor de alimentos, acaba de criar a linha Incrível Seara, a única com a exclusiva Biomolécula I, capaz de trazer todo o delicioso sabor e textura de carne para pratos 100% vegetais. Linha Incrível Seara, um jeito novo de sentir sabores incríveis. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Luísa Sade, eu sou editora assistente do Tab UOL. E nesse painel hoje do Festival PET, a gente vai conversar com a futuróloga Lídia Zwin e com a futurista Rosa Alegria sobre o 2020 polêmico, o ano que não aconteceu ou aconteceu, há controvérsias, né? Segundo a Rosa, principalmente. Queria pedir para vocês se apresentarem. Lídia, por favor, conta para a gente quem é você, como que é esse trabalho. Pode deixar. Obrigada, Luísa, obrigada, pessoal do TAB também, que me ofereceu essa oportunidade de falar aqui no PET de novo. É um festival que eu adoro muito, acompanho sempre que possível. E, bom, o que é ser futuróloga, né? As pessoas sempre me perguntam isso. Na verdade, minha carreira começou muito na academia, né? Eu sou formada em jornalismo, depois eu fiz mestrado em semiótica e agora estou terminando doutorado em artes visuais. Aí, quando eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, eu fiz uma monografia, uma iniciação científica, que era comparando uma animação japonesa de ficção científica com tecnologias reais. E, naquele momento, eu já tinha até feito um evento na Casper Libero, que foi onde eu me formei, chamando cientistas e escritores de ficção científica para falar sobre essa relação entre inovação tecnológica e arte, né, ficção científica. Só que ninguém falava naquela época, 2010, mais ou menos assim, sobre isso. E aí, depois que passou um tempo, né, as coisas começaram a se desenvolver também no campo dos estudos do futuro e chegaram aqui no Brasil. Eu conheci a Camila Gattaz, que é uma futuróloga, em um evento, e enquanto ela estava apresentando o trabalho dela, que era fazer pesquisa de tendências de consumo, né, e de tecnologias emergentes, eu falei, mas eu faço isso, só que eu faço com as regras da BNT. Então, eu percebi que eu já fazia meio que isso, só que academicamente. Aí comecei a fazer cursos e tal, para entender melhor ferramentas, né, de cool hunting, que é essas pesquisas de tendências de comportamento consumidor, tendências de inovação tecnológica, mas eu trago muito essa minha vertente mais acadêmica, de pesquisa acadêmica, e artística, que é para combinar a ficção científica como uma ferramenta também para se pensar futuros e para se pensar coletivamente. Como escritora, então, de ficção científica e jornalista, a escrita é meu principal meio para poder falar sobre isso. Apesar de eu também
dar aulas, fazer palestras e tal, e sempre aprendendo também. A Rosa é, por exemplo, uma inspiração para todo mundo que trabalha com futurismo ou futurologia. E aí, enfim, só para fazer a distinção, não tem exatamente uma distinção entre futurismo ou futurologia. Eu só prefiro usar futuróloga ou futurologia por conta de talvez um academicismo, para não misturar com o futurismo, o movimento artístico italiano do começo do século passado, né? Que tinha algumas conexões, né, ao pensar a relação homem-máquina, inovação tecnológica, mas não é exatamente o que a gente faz hoje enquanto futuristas ou futurólogo. E o próprio léxico, né, futurologia, traz o sufixo logia, que é estudo, conhecimento do futuro. Mas estudar o futuro, uma coisa que nem aconteceu ainda, e aí eu reforço, a gente não prevê nada, né? A gente só está estudando comportamentos do presente, do passado, e tentando pensar possibilidades para o futuro num sentido mais de propositivo do que preditivo, na verdade. Pelo menos é a minha visão, e estamos aqui para debater também com a Rosa. E, bom, é isso. Eu sempre falo que o Alvin Toffler mesmo, que foi um futurista famoso que escreveu O Choque do Futuro nos anos 70, fala que nenhum futurista que se preze vai fazer uma previsão. Deixa isso para os astrólogos de jornal e para os oráculos da televisão. Ele que fez a provocação, tá? Então. Pô, achei que vocês iam dar uns furos aqui pra gente. Não acredito. Não. Oh, meu Deus. Não, mas vamos lá. Eu queria... Obrigada, Lídia, de novo por estar aqui com a gente. Queria também ouvir, Rosa, que você contasse aqui pra gente como que foi sua trajetória, né, sua história com o futurismo. Boa tarde, é muito bom estar aqui, agradeço demais o convite, estar aqui junto com a Lídia, adorando aí esse papo intergeracional, né? E eu acredito que o mundo vai se construir através dos diálogos de todas as idades. Eu era executiva, trabalhei em grandes corporações durante muitos anos, e eu era sempre aquela que incomodava, que enchia a paciência, que falava, gente, está mudando, olha aí, né? E o pessoal, não, fala amanhã, não estou com tempo, né? Olha aí, gente. Então, sempre fui ligada nessas mudanças, sempre fui ligada e curiosa. E aí resolvi sair das corporações, abrir minha consultoria, enfim. Bom, entrei no futurismo há 20 anos, tá? Então, eu iniciei isso... Eu fui estudar mestrado nos Estados Unidos, na época, a primeira escola e a mais importante escola de estudos do futuro do mundo, do lado da NASA, que era um sonho, né? Eu queria ser astronauta quando criança, mas eu fui estudar num lugar do lado da NASA, na época a NASA ficava lá em Houston, e o que realmente me fez entrar nessa profissão, já estava ligada nisso, foi um evento. Então, aí a importância dos grandes momentos de momentos transformadores na sua vida. Foi um evento que se chamava Imaginária, no Sesc Pompeia, com futuristas, astrólogos não, artistas, físicos, artistas, gente de todas as tribos do conhecimento, né? Então, aí eu descobri que eu estava no universo maior do que eu me encontrava antes. Então, aí a pergunta que eu fiz para mim, o que eu vou estudar que ninguém ainda estuda, ou que são poucas pessoas? O que eu vou fazer da vida que é diferente? Aí abri uma revista e tinha um artigo de um professor que veio a ser o meu professor sobre como ser um futurista. Fui para os Estados Unidos, a escola dele, e aí estou. Então, assim, a Lídia já falou tão bem, como sempre, completamente. Eu também tenho essa vertente da Lídia mais acadêmica, talvez não sou tão acadêmica como ela, mas sou pesquisadora, escrevo bastante, pesquiso, e eu represento no Brasil o Projeto Milênio, que é uma rede de várias instituições e de várias profissões. Ela é transdisciplinar, a gente estuda 15 temas sobre o futuro, tá? Eu também represento no Brasil, junto com o Wellington Porto, né, o movimento Teach the Future, Ensine o Futuro. Isso é a minha paixão atual. Tá? Por quê? Porque o mundo não vai se transformar para melhor se a gente continua só estudando história. A gente tem que estudar o futuro. Gente, eu estou ao vivo. Que é o tempo que resta para a gente criar. E também, aí que me vem, né, o sentido dessa conversa, eu também iniciei no Brasil, junto com alguns amigos, o Wellington, o Porto também, o movimento Pangera, Mundo Sem Idade.
que promove relacionamentos criativos entre diferentes gerações. O mundo está ficando muito sem idade, porque a gente está vivendo vários fenômenos juntos. Nós temos hoje 6 gerações vivendo ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, esses são esses três trabalhos que eu faço. E o que é ser um futurista? Para não ficar aqui 3 horas, eu vou falar 2 frases. O futurista é aquele que ajuda a enxergar o que é diferente. Essa é a primeira coisa, a primeira função. A segunda é o futurista responsável, aquele que tem um senso de ética, ele ajuda a você analisar os impactos das mudanças. Então, analisar, identificar as diferenças do que poderá ser entre hoje e amanhã e analisar os impactos das mudanças. É isso. Agora, tem um monte de coisa para falar, não dá, o tempo é curto. Não, mas queria, até falando nisso, né, queria entender, e aí, 2020 aconteceu ou não, Rosa? Tá, deixa eu só completar uma coisa. Para a gente já começar. O futurismo, né, ou a futurologia, porque antigamente a gente delegava, a gente terceirizava o futuro, a gente pedia para alguém adivinhar qual era o seu futuro, né? Desde o oráculo de Delfos até a astrologia e tal. O futurismo, ele passou a ser uma ciência, isso é importante para quem não conhece. Passou a ser uma ciência a partir da década de 50, quando o mundo precisava ver o que seria depois da guerra. Tá? Então, a ciência, ela passou a projetar aquilo que poderia acontecer no mundo. Vai ter bomba, vai ter guerra, não vai ter guerra, o mundo vai se dividir ou não. E antes era muito fácil projetar, porque as mudanças eram mais lentas. Hoje o futurismo não projeta, ele prospecta, que é diferente. Você olha para frente, imagina e você muda o presente. Para reforçar o que a Lídia falou, a gente não faz previsões, porque o futuro é plural, a gente pode escolher o futuro. E por que estudar algo que não existe? Eu vou fazer 2 provocações. A primeira, o passado não existe. Por que a gente só estuda o passado? Né? Uhum. E o passado existiu, ele não existe. A segunda questão é, o futuro não existe até o momento em que ele é criado. A gente cria e ele passa a ser presente. Então, só para desmistificar um pouco, claro. Eu não tenho tempo de pensar no futuro, eu sou presentista, eu não sou futurista. O futurismo, ele é um princípio de mudança no presente. Então, eu gostaria de deixar isso muito claro, que a coisa mais prática de se fazer é pensar no futuro, né? E aí, desculpa, mas eu queria completar, né? Você me perguntou sobre 2020. Você pode repetir? A gente usou uma licença poética aqui, né, de falar 2020, o ano que não aconteceu, porque a sensação que a gente tem, conversando com as pessoas, e nas redes, e na televisão, e o tempo todo, é que foi um ano que parece que nada aconteceu, porque muitos planos foram adiados ou cancelados, a gente não sabe muito bem que coisas podem ser retomadas e quando e como, né? Mas a gente sabe também que aconteceu muita coisa, né? Esse não acontecer envolve também, né, esse montão de coisa que essa crise, né, sanitária, enfim, né, trouxe para a gente. Então, queria já abrir o painel com essa visão de vocês sobre 2020, né? É o ano que não aconteceu ou aconteceu um monte de coisa? E a gente não está entendendo. Bom, você passou para mim, então eu vou iniciar, depois passo para a Lídia. 2020 ano, ele foi o ano, está sendo o ano em que uma nova história está acontecendo. A maior mudança histórica, né? Isso não sou eu quem fala, são historiadores, são futuristas, são pesquisadores. Nós temos uma história civilizatória de 12 mil anos, né? A civilização enquanto apropriação de tecnologias, de instrumentos, de conhecimento. Antes não tinha. Então, essa é a mudança maior que já existiu. Então, aconteceu tudo. Está acontecendo a grande mudança histórica de milênios, né? E uma outra coisa também eu queria te falar, muitos falam novo normal. Eu não gosto muito desse termo, né? Porque, tomara que não seja normal, porque o que era normal, ele não estava legal, né? Ele não estava funcionando, né? Então, eu não vejo que isso é um novo normal que está vindo aí, é um pós-normal, na verdade, ou é uma transição histórica, né? E eu acho que
nós temos que olhar para esse normal de uma forma diferente. Não estava potencialmente para o bem, Rosa, desculpa te cortar, mas você acha que existe alguma chance assim de mudanças positivas nesse sentido depois de tudo isso? Eu vejo que tem muitas chances, porque de acordo com esse reset, né, que se fala, essa pausa, essa transição, nós temos uma escolha. São duas escolhas. Não quero ser binária, mas não tem como. Ou você escolhe a continuidade do que não estava legal, ou você escolhe a transformação. Então, eu acredito na inteligência humana, apesar de tudo. Acredito que a gente não vai querer continuar destruindo a natureza, a gente não vai querer continuar com essa desigualdade crescente, né? A gente não vai continuar querendo viver na violência, na intolerância. Enfim, eu acho que nós... Agora, a gente vai escolher bem, tá? Então, assim, é um ano, sim, que representa o acontecimento de uma nova história. Mudanças profundas acontecendo, o sistema econômico mudando de uma forma rápida, né? A relação entre as pessoas, enfim, as relações familiares. Eu mesma tendo contato com os meus netos como nunca tive antes, né? Aprendendo a cozinhar, aprendendo a limpar, aprendendo a trabalhar, dividindo tarefas, enfim. É muita coisa. Nós estamos entrando num novo momento histórico da civilização. Você concorda, Lídia? Como você vê esse momento? Então, muitas das coisas que a Rosa falou eu concordo, sim, mas eu estava pensando, né? Ontem mesmo eu estava dando aula na pós-graduação e aí eu estava explicando como que foi surgindo essa área do futurismo e como que o ser humano em si é o único animal que consegue pensar o futuro, né? Eu cito uma fala da Margaret Atwood, que é a escritora de ficção científica que escreveu Conta Aya, né? Que ela fala que animais, por exemplo, cachorros, não conseguem imaginar um futuro do cachorro ou um paraíso do cachorro, ou aquele momento em que ele vai alcançar a sua essência do que é ser cachorro. Nós conseguimos fazer isso e fazemos isso através de línguas estruturadas, né? Só que cada um de nós temos um viés, né? Eu brinco que são cabrestos. E aí que eu consigo ver só até aquele ponto, porque eu sou mulher, hétero, cis, branca, lá. Cada um tem essa sua caixinha que consegue ver e a gente tenta o tempo todo quebrar, né? Agora, eu acho que pessoas que estavam, por exemplo, trabalhando com biologia, estudando vírus, estudando pandemia, já provavelmente já estavam pensando sobre isso, porque eles trabalham com isso e têm esse viés, essa lente. E, normalmente, o que chega para a gente é uma narrativa mais mainstream, né? Mais famosa, mais recorrente. E aí eu passei um vídeo do Bruce Sterling, que é um escritor de ficção científica, também falando, até os anos 70, a gente não estudava a história das mulheres. Ou seja, a gente relegou, a gente negligenciou a história de mais da metade da população do mundo. Então, não se contavam essas histórias. Não era a narrativa mais relevante que tinha para a cultura no geral. Então, talvez falar sobre pandemias não fosse a narrativa mais recorrente, mais famosa, mais interessante para as pessoas até então. Então, por isso que a gente meio que pegou de surpresa nesse sentido, mas com certeza quem estuda isso, né, os vírus e as pandemias e tal, já sabiam. E combinando com todas essas questões de globalização, né, eu vi uma palestra muito legal do Boris Cyrulnik, que é um psiquiatra e etólogo, falando de que pandemias acontecem o tempo todo, só que a gente... não pandemias, né? Mas doenças infecciosas acontecem o tempo todo. A gente teve a gripe suína, a gripe do frango, sei lá, mas não alcançou essa dimensão. Por que a gente alcançou essa dimensão? Porque cada vez mais o mundo está mais globalizado, fazendo mais trocas entre países, transportes cada vez mais velozes e muita troca de... né, que se fala, o mundo ficou menor, mais próximo e tal. Então, talvez se fosse num momento anterior, a gente tivesse, né, as coisas mais concentradas em vilarejos, em nichos, em países, não aconteceria uma pandemia como está rolando hoje. Mas é um viés que a gente não estava falando antes, é um ponto de vista que a gente não estava falando antes, porque a narrativa era... no futuro as tecnologias exponenciais vão solucionar tudo, agora é tudo digital, isso é papo que a gente escuta há muito tempo, falando, não, o trabalho remoto é o futuro. É um futuro que nunca chegava, né? Porque funcionava trabalhar lá do escritório mesmo, tanto que a gente viu grandes empresas fazendo fortunas, criando ambientes, compartilhados, escritórios compartilhados, ou mesmo casas compartilhadas, e de repente não pode de jeito nenhum. E todo mundo falando já, não, trabalho remoto. Aí agora que é obrigado a fazer isso, as empresas tiveram que se adequar.
E aí rolou no começo da pandemia um lance de que, tipo, avançamos 5 anos em 5 semanas, sei lá, uns discursos meio publicitários, assim. E, na verdade, é porque bateu a água, né? Não é porque necessariamente realmente inovou. As coisas já existiam há um tempo, mas agora as empresas, as pessoas precisaram ser obrigadas a mudar. Então, é muito doido como a gente só muda quando realmente tem uma coisa muito catastrófica, né? Porque já estava sendo dito tudo isso antes, não no sentido preditivo, mas de sugestão, né? De sugerir que outras formas podem ser mais interessantes ou mais relevantes para a gente se pensar a vida, o trabalho e todas as coisas. Eu queria só trazer o que a Lídia falou, que é importantíssimo que ela disse, sobre a espécie humana é a única capaz de pensar no futuro, né? Nosso sistema cerebral, ele, assim como ele se movimenta para o passado, ele se movimenta com a mesma vitalidade para o futuro. Só que a gente ainda, no futuro, pensa de forma instintiva. A gente não sistematiza o pensamento. Se a gente começar a aprender a estudar o futuro nas escolas, que é um trabalho que eu estou fazendo hoje, né? Se você começa a trazer ciência nisso, você estrutura isso na sua mente e você pode criar coisas incríveis. Então, o futuro não pode ser apenas um pensamento instintivo, que é inato ao ser humano, mas ele tem que ser um pensamento estruturado e sistematizado. E é isso que a gente faz, né? O trabalho dos futuristas é sistematizar esse pensamento para fazer com que o futuro seja criado. Como fazer isso sem gerar ansiedade? Eu fiquei me perguntando, né, enquanto você e a Lídia contavam dessa busca de tendências, né, e que você tem uma tendência e aí acontece alguma coisa e aí a coisa muda de novo, né? A tendência, ela vai por outros caminhos, né? É um trabalho que gera muita ansiedade? Como que é para vocês ou não? Olha, a ansiedade é o mal do século, então acho que não tem como dispensar essa ansiedade, né? Agora, pode diminuir um pouquinho quando você pensa no seguinte, o futuro, ele não é previsível, né? Ele não se prevê. Então, esquece. Não precisa ficar querendo prever. Relaxa. Não é? Se você lida com o que tem ali, né? Exatamente. Você foca, primeiro, naquilo que está mudando, abre o teu perceptômetro. Eu costumo chamar de perceptômetro a capacidade que você tem de detectar sinais. Porque só tendência não resolve, você não vai inovar, você não vai transformar o mundo só acompanhando tendências. Tendências são mudanças que você já vê, já sabe para onde vão. Então, você tem que acompanhar, detectar os sinais, é divertido. Você tem que ser curioso, sabe? Você tem que começar a captar coisas, como se fosse um radarzinho aqui dentro, né? Então, eu acho que a ansiedade existe, é claro, porque, meu Deus, né? Como viver sem ansiedade nesse momento de mudanças velozes, né? Velozes. É veloz, não tem como. Mas para de tentar prever, né? Para de tentar fazer profecias, porque às vezes as profecias, entre aspas, que você publica na revista, nas suas entrevistas, né? Como você é um especialista em determinados assuntos, você cria e coloniza a mente dos outros, né? Você acaba colocando aquele futuro que é seu na cabeça do outro. Então, o que está acontecendo hoje nas escolas? As crianças estão morrendo de medo que os robôs vão acabar com a vida delas, vão acabar com as profissões, não vão ter futuro. Por quê? Eles estão ouvindo essas profecias que acabam colonizando as mentes de futuros que não são deles. Então, a ideia para diminuir essa depressão, também tem depressão. Ansiedade. Né? Ansiedade é você se apropriar do seu futuro. Né? Como é que você se apropria? Você abre o seu horizonte, você visualiza aquilo que você quer que aconteça na sua vida e acompanha as mudanças. Tomar muito cuidado para não ficar sendo influenciado, colonizado por essas profecias. São muito perigosas. Né? Ou seja, descobrimos hoje que o trabalho de vocês é mais contemplativo, né, do que preditivo. E eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar, e perguntar para a Lídia também, na opinião de vocês, o que houve com as tendências de 2020, né? A gente estava aí indo por um caminho, tanto vocês mencionaram também essa questão da economia compartilhada, que é muito forte, né? E que, de repente, estava indo por aí, né, de todas as formas que dava
andar pela economia compartilhada e, de repente, não pode juntar ninguém, não pode aglomerar. Essas tendências, vocês acham que quando a gente tem um incidente como esse que está tendo da Covid, elas podem voltar depois ou simplesmente isso muda o curso da história de uma forma que já coloca toda essa tendência que estava prevista para 2020 para trás? Então, posso falar rapidinho, até para complementar o que você falou também antes, né? Mas eu costumo dizer que tendência é mais um nome comercial do que necessariamente o que ela realmente significa, né? Porque no jornalismo a gente fala sobre agenda setting, que é você pegar um certo corte da realidade, só ficar naquilo e influenciar a mente das pessoas para pensar que é aquilo, que é o que a Rosa estava falando sobre colonizar futuros, ou mesmo colonizar, né, a subjetividade das pessoas. Então, eu acho que quando a gente fala sobre tendências, a gente, na verdade, está falando menos sobre o que vai ser, mas o que a gente gostaria que fosse. Quando eu comecei a trabalhar com futurismo, eu falava, gente, mas como você consegue falar que a tendência é o futuro compartilhado, por exemplo? Não é que é o que você gostaria que fosse. Então, e você pode achar ferramentas para tornar isso realidade, né? Então, isso de estruturar e planejar, como a Rosa estava falando, essa é a finalidade de alguns métodos de futurismo, futurologia, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem que mudar as tendências nessas narrativas sobre o que se espera do futuro, porque a gente teve grandes eventos ao longo de 2020, que não tem como passar despercebido para os próximos anos. E é muito interessante como a gente vê justamente nas outras pandemias que aconteceram, né, da gripe espanhola e tal, como várias áreas da vida foram afetadas, desde arquitetura até cultura, né? Eu fiz um texto, inclusive, para o TAB, falando sobre como a arquitetura mudou depois da pandemia de tuberculose na Europa e tal, que as casas foram adaptadas com certo tipo de arquitetura mais propício para uma maior higiene e tal lá. Então, muda, não tem como ignorar. Mas eu reforço sempre que as tendências são mais um recorte do que as pessoas gostariam que acontecesse e aí tentam achar formas de concretizar do que necessariamente uma previsão. E por isso é tão importante ter diversidade em todas as áreas, mas principalmente no futurismo, para a gente não ter essa colonização mesmo de futuros, como a Rosa fala, né? A gente fala muito sobre colonialismo de dados hoje, mas esse colonialismo de narrativas mesmo, a gente imaginar que o único futuro possível é o futuro previsto ou falado no Vale do Silício, que é morar em Marte com o Elon Musk, por exemplo, quando existem muitos outros futuros, e eu sempre recomendo um TEDx da Monique Evelyn, que ela fala sobre o Vale do Silício e o Vale do Silêncio, que ela fala que aqui a gente tem esse complexo de vira-lata, né, que é achar que o que é feito de tecnologia, de soluções tecnológicas no Brasil são gambiarras, enquanto que lá fora os americanos estão fazendo inovação. Então, a gente vive não no Vale do Silício, mas sim no Vale do Silêncio. E não porque estamos silenciosos, mas porque somos silenciados e negligenciados, pensados como se fosse menor do que aquilo. Tanto que tanta gente na nossa área, né, Rosa, super louva esse pessoal que fica falando sobre o futuro exponencial da Singularity, University, taralá, e o mundo é muito mais complexo do que isso. Se o Brasil em si já é um país extremamente diverso e complexo, imagine o mundo, então, né? Então, perfeito, Lídia. Eu queria complementar, eu escrevi um artigo que quem tiver curiosidade para ler, ele se chama O Futuro é Plural, não é Singularity. Porque, na verdade, muita gente tem uma visão muito distorcida sobre esse tema futurismo. Falou em futurismo, futuro, né, tendência, cenário, já pensa em tecnologia. O mundo não é tecnologia, o mundo não é só uma economia, não é só um mercado. O mundo é uma porção de sistemas interligados que tem a ver com cultura, relações humanas, legislação, não é? Demografia, meio ambiente, né? Enfim, então, assim, é preciso desmistificar, né? Decodificar um pouco esse futuro, que não é só Vale do Silício, como a Lídia falou. É muito mais do que isso. Se a gente foca só na tecnologia, a gente vai ter um futuro, vai ter um destino, que de repente nem é todo mundo que quer esse destino. Então, o futuro não é destino, o futuro é plural, então a gente tem que criar o futuro. Então, além da tecnologia, existe um monte de coisas para a gente olhar. Aproveitando que é multifatorial, né? O futuro é muito multifatorial. Queria saber se vocês têm palpites do efeito da pandemia em áreas diversas, então nas artes, nas cidades, na forma como a gente se relaciona, no sexo, na economia.
Vocês têm já pensaram sobre isso, sobre que impactos essas áreas podem sofrer daqui para frente? É difícil a gente ver agora com clareza, mas a gente já está vendo transformações começando, né? Uhum. Nem sei se não dá para a gente falar de tudo aqui, mas claro. Nem sei se o meu olhar alcança tudo isso. Mas já pode ter certeza, e aliás são evidências de que, por exemplo, o trabalho, né, o sistema do trabalho nunca será mais o mesmo do que era há 8 meses atrás. A gente não volta para a firma todo dia. Não fisicamente vai ser diferente, né? A questão do espaço, a questão do tempo. A relação do tempo com o espaço, ela está se misturando totalmente. Né? Então, essa é uma questão. A outra questão que é a consciência ecológica. Luísa, de repente a gente viu que tem ar para respirar, a gente olhou para o céu e viu que ele é azul, a gente olhou para o lago e viu que tem água limpa, porque o mundo, quando ele passou a ser menos, né, a produção começou a desacelerar, a natureza começou a respirar. Então, a gente começou a ver como é importante respirar puro, como é importante a gente preservar a natureza. E não estou falando que houve uma transformação total, nós estamos começando a ter essa consciência, né? E também a consciência de que vale muito mais a pena, é muito mais vantajoso colaborar do que competir. A gente não teria as soluções que nós estamos tendo agora com relação às respostas que a pandemia precisa, se não houvesse colaboração entre empresas. Empresas concorrentes começaram a se unir para fazer coisas para a pandemia, empresas não concorrentes também, plataformas de open source, criando soluções. Enfim, o princípio da colaboração, que era meio que romântico, um pouco antes, ele está começando a ser uma necessidade. Então, assim, educação, outra coisa. A educação, ela está se transformando. Ela está há séculos sendo monolítica, né, do professor, colocando o conteúdo na cabeça das pessoas. Não, agora você vai e busca, você interage. O professor começa a ser um mentor, um instrutor. Olha, eu vou te dizer, não tem como a gente negar que essas mudanças estão acontecendo. Só quem não quer ver, mas é real, né? Mudanças reais. E tem, né? Lídia, e você? Então, como eu estava falando, eu acho que é impossível continuar a vida do mesmo jeito que era, né? Talvez a gente não deva cair na tentação de falar de um novo normal, né? Como a Rosa estava falando, mas a gente tem sempre essa tentação quando a gente está contando histórias, né? Eu sempre lembro do caso do Francis Fukuyama, né? Aquele filósofo que depois da queda do Muro de Berlim, ele falou que era o fim da história. E, bem, a história não acabou, né? A gente continua vivendo e escrevendo a história, né? E nem a Terra é plana, né, Lídia? E nem a Terra é plana. E o que a gente vê, então, o Mark Fisher traz isso no Realismo Capitalista, que, na verdade, o que aconteceu foi que caiu o Muro de Berlim, acabou a União Soviética, e o que aconteceu não foi o fim da história, mas sim o fim da esperança de que a gente pudesse viver em um outro sistema político e econômico que não o capitalismo, né? Por isso que ele fala do realismo capitalista. Mas isso é uma narrativa dele, é uma visão dele. Quando Francis Fukuyama fez essa análise tão precipitada, quando caiu o Muro de Berlim, né, ele imaginou que era o final da história. Então é muito precipitado a gente ver agora, durante essa crise do coronavírus, falar que nada mais vai ser como era antes, falar que é o fim da história. Não dá para saber, mas só que as narrativas são, né, sedutoras, a gente gosta de fazer essas coisas, o novo normal, pós-normal, e dar nome para tudo para virar hashtag, né, a gente está nesse momento. Mas eu acho que não tem como ser mais a mesma coisa, não. Eu acho que só não consigo dizer o que vai ser. Porque né? eu acho, não sei, posso estar falando alguma bobagem, espero que não, tá ao vivo. Mas eu acho que nunca tanta gente ficou presa dentro de casa tanto tempo, simultaneamente, né, em tantos lugares. Acho que o marco é muito grande por causa disso e talvez por isso seja tão tentador, né, falar dessa forma sobre mudanças e o que dá para voltar, o que não dá mais, né? Eu queria trazer também uma coisa muito importante que, para a minha visão, ela tem impactos profundos no futuro, que é a economia. O sistema capitalista ele está sendo profundamente revisto, isso já vinha de lá, mas com essa pandemia ele começou a se acelerar porque começou a ficar visível, muito mais visíveis ficaram as distorções do sistema.
Então, olha, quando você vê que o Financial Times, que é uma das maiores publicações que defendiam, né, o sistema econômico, começa a dizer é tempo de mudar o sistema, você já vê, né, o próprio Fórum Econômico Mundial, que há alguns anos já está fazendo isso. Então, assim, a economia ela está sendo revista. O que vem daqui para frente não tem nome ainda, a gente não tem um nome para batizar, lá na frente vai ter, mas certamente não vai ser mais esse sistema, né, porque esse sistema econômico, principalmente nos últimos 40, 30 anos, na década de 80, em que o capital financeiro começou a prevalecer, a economia passou a ser passou a escravizar as pessoas. A gente começou a servir a economia, em vez de a economia servir. Exato. Né? E a questão do PIB, por exemplo, que é um dos sistemas que está sendo muito... Eu já trabalhei com isso em 2008, eu estive numa conferência que eu organizei junto com outras pessoas sobre novas métricas, novos indicadores. O PIB, ele mede crescimento e lixo, né? A gente produz e joga. Por exemplo, uma árvore, ela não vale nada para o PIB, porque ela está lá e não virou móvel, não virou um produto, né? Se você derruba aquela árvore, corta a árvore, vira um móvel e exporta, isso vai fazer crescer o PIB. Então, isso, gente, não faz mais sentido. Essa economia, ela já está indo para a UTI. E isso é muito bom. A gente está vendo aí uma coisa nascendo, engatinhando, que é esse momento transitório, né? Que eu costumo falar, a definir um pouco essa pós-normalidade entre aquilo que já não é mais e aquilo que ainda não é. E, olha, dá sim ansiedade, Luísa, porque você está entre aquilo que não é mais e entrar num negócio que ainda não está mostrando as caras, não é fácil. Cruzar essa ponte, né? Que difícil é cruzar essa ponte. Aliás, não se fala mais em singularidade, que é a exponencialidade tecnológica. A gente está falando agora de liminalidade, que é o interlúdio entre o velho e o novo. Agora, tem uma boa notícia para mim, né? Que é nessas transições históricas, se a gente vai olhar para a história, as grandes transformações, as grandes inovações aconteceram nessas pontes. Então, vamos lá, gente, vamos olhar para essa ponte macro-histórica e botar a mão na massa, né? Vamos construir algo que realmente vale a pena viver para as futuras gerações. Eu sou uma ancestral. Você é ancestral, a Lídia é ancestral. Eu sou ancestral há menos tempo, porque eu vou ter menos futuro que vocês que são mais jovens. Mas eu olho para frente e falo, caramba, eu preciso fazer algo ainda, né? Eu tenho ainda várias gerações adiante que vão viver até 2100. Vocês vão viver até 2080, 2100, sei lá. Que mundo é esse que eu estou deixando? Então, esse senso de ancestralidade é muito importante para cada um de nós, seja mais velho, seja mais novo, porque a gente não está sozinho. O futuro não é nosso só. O futuro é de todos. Então, olhar para frente e assumir o nosso papel. E o que vocês acham sobre a cobertura da imprensa, inclusive, que sempre apontava esses futuros super tecnológicos, né? E parece que agora isso não está se provando muito real, né? Como vocês veem essas projeções e a expectativa versus realidade? Então, acho que tem muito a ver com... Oi? Você quer falar alguma coisa? Vou passar para você, sim. Tá bom. Eu acho que isso tem muito a ver com aquela ideia que eu falei das narrativas, né? Eu estava até pensando, enquanto a Rosa falava, que, assim, quando aconteceu a primeira Revolução Industrial, ninguém falou, poxa, estou vivendo a primeira Revolução Industrial, a partir de amanhã começa a primeira Revolução Industrial. A gente não sabe que a gente está vivendo nisso, é só depois que a gente vai refletir e dar nome às coisas para organizar didaticamente, né? Então, a gente não sabe exatamente o que a gente está vivendo agora. Mas quando a gente conta, né, possibilidades, expectativas, quando a gente organiza o mundo em narrativas, em linguagem, a gente tem que dar um nome, assim, para poder organizar o nosso raciocínio, né? E, às vezes, a gente acaba fazendo o que chamam de vaporware, né? Que é aquela tecnologia, aquele projeto, aquela imagem de futuro que parece linda e maravilhosa, mas que talvez nunca se concretize ou nem possa ser concretizada porque não funciona, né? E aí eu estava lendo um artigo muito legal que saiu em julho desse ano, falando justamente sobre peer architecture, né? Que seria uma arquitetura baseada em relações públicas. E isso pode ser levado para qualquer outra coisa com relação à tecnologia, né? E muitas vezes a gente falou, agora vai, né? Esse projeto de prédio que tem horta urbana e que vai filtrar o ar e acabar com
com aquecimento global e tralalá. E o projeto nunca foi entregue, o projeto nunca foi feito, não, tanto por questões de tecnologia, quanto por questões de que não era financeiramente interessante para as empresas. Eu acho maravilhoso o exemplo das hortas, né, urbanas que usam, né, hortas inteligentes, que antes tinha uma empresa que começava a fazer containers com hortas com LED, né, para fazer crescer, falavam que era a realidade virtual das plantas. Mas olha que doido, era um projeto super bem, né, contado, comunicado, nossa, que incrível, né, umas hortas com LED lá, tô no espaço, né. E, na verdade, o que acontece é que esses containers têm placa solar, né, painéis solares para converter a luz do sol em eletricidade para poder cultivar essas plantas, sendo que uma planta só pega o sol e faz disso, exatamente. Né? Então, a gente imitou muito bem essa tecnologia da natureza, né? Exato, mas fica lindo você colocar aquelas imagens, né? E começar a falar de usar LEDs e não sei o quê, mas no final das contas é muito... Relações públicas. Eu não quero que pensem que eu sou contra a tecnologia, hein? Eu não sou uma neoludita, não. Na verdade, eu não estou indo contra a tecnologia. Ela é a redentora de muitas soluções. Ela é um canal para a gente transformar muita coisa. Só que a gente está caminhando para um momento dessa exponencialidade que acabou ficando religião, virando religião. E aí não tem nem pergunta. Para que é isso? Está faltando pergunta. Para que é essa tecnologia? É só para a gente brincar? É para a gente brincar de tecnologia? Para brincar de Deus? Né? Fazer coisas que Deus duvida? Ou a gente precisa criar tecnologias para transformar? Então, assim, olha só, a oportunidade na Primeira Guerra, né, a época da gripe espanhola, 100 anos atrás, foi impulsionada pela tecnologia, pela Segunda Revolução Industrial. A Segunda Guerra foi pela Terceira Revolução Industrial. Agora a gente está na quarta. Mas tudo indica que essa quarta revolução vai dar lugar para uma outra coisa, né, que a Lídia mesmo falou. A gente não tem nome ainda, a gente não está vivendo, mas essa pandemia está levando a uma próxima revolução. Que revolução é essa? Que nome é esse? Não sei. Eu sei que é um X. X.0, Y.0. Agora, o que eu quero trazer é que a tecnologia tem que fazer pergunta, a gente tem que começar, para que serve a tecnologia? Né? Para transformar o mundo melhor, para ir para Marte. Eu não sei se para Marte vai resolver o problema, porque a gente vai abandonar o problema aqui da Terra, que a gente criou, vai deixar esse planeta devastado para devastar Marte. Né? Ainda vai levar coronavírus para Marte. Gente, olha só, está quase acabando o tempo, eu não quero perder aqui vocês. Antes de ouvir brevemente, a gente tem tipo 5 minutos, que se vocês têm assim, o que esperar de 2021, dá para esperar alguma coisa? Já que 2020 aconteceu, dá para esperar que aconteça o que em 2021? Isso é muito doido, né? Tem muita gente pensando, quando der a virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro, acabou o coronavírus. Acabou nosso calvário. Eu tô só aqui. Mas não é bem assim, né? E tudo que a gente está falando aqui, que a Rosa acabou de falar com relação à tecnologia e religião, é uma coisa que o Yuval Noah Harari tem falado muito como historiador e também, né, por exemplo, no livro Homo Deus e tal, ele fala justamente como a gente está substituindo crenças religiosas em soluções tecnológicas e científicas, né? E ele fala uma coisa muito interessante naquele recente livro 21 lições para o século XXI, que a gente não consegue mais viver uma vida linear. No século XX, a gente vivia aquela vida que era, a gente nasce, estuda, faz faculdade ou não, já entra no mercado de trabalho, trabalha 50 anos naquela mesma empresa, aposenta e morre. Não é mais assim, fazer faculdade ou não te garante um emprego, ter um emprego não te garante possibilidade de aposentadoria, ter um emprego não te garante ter uma qualidade de vida, e a aposentadoria também não te garante que você vai poder envelhecer com né, qualidade de vida. Então, a gente está o tempo todo mudando, a ansiedade é simplesmente a consequência óbvia de todo esse momento histórico que a gente está vivendo. E tudo isso partiu justamente, o Byung-Chul Han fala isso na Sociedade do Cansaço, porque as pessoas cansaram de viver aquela lógica de trabalhar na mesma empresa, na mesma fábrica durante 40 anos e queriam mais flexibilidade. Mas a gente viu que a flexibilidade da gig economy também é uma falácia, porque, na verdade, a gente estava se autodestruindo para poder trabalhar nesse sistema e gerar, né, dinheiro para poder viver com qualidade. Então, o que eu digo é, vamos com calma,
Porque às vezes a gente, né, eu sempre falo, o inferno está cheio de boas intenções. Talvez a intenção foi boa na hora de querer destruir a lógica fordista, né, de trabalho, para pensar uma coisa mais flexível, mas também deu ruim. Então vamos ter calma e tentar se adaptar, não ir com muita sede ao pote, assim, sabe? A gente já fez muito disso esse ano, achando que agora acabou o coronavírus, porque a curva decresceu, né? Mas não, a gente está vendo uma possibilidade de uma segunda onda, terceira onda, e assim por diante. Então, eu digo para a gente ter precaução, para a gente ter calma e não se ludibriar com possibilidades muito extremas. Só uma mini perguntinha dentro disso. A gente estava nesse modelo fordista, deu a impressão que o pessoal ficou entediado e agora a gente está com língua de fora, né? Afoito. Será que um passinho para trás dá ou já era? Tipo, manter do jeito que está para não ficar mais corrido ainda? Eu tenho uma sugestão, que a gente delegue toda esse frisson, esse cansaço para os robôs. Eles estão aí, eles podem herdar isso tudo. Deixa eles trabalharem por nós, né? E pelo amor de Deus! E, cuidado para não querer ser uma máquina, para não querer ser um robô. Tem muita gente querendo estudar para ser robô. Então, assim, acho que é a oportunidade do século, da existência humana, a gente se livrar desse fardo que é o trabalho, né? O trabalho tem que ser prazer, não pode ser sacrifício. Um sacro ofício, talvez, não é? Mas o que eu espero, Luísa, também é a questão assim, que o cérebro humano faça um reload, né? Um reload até chegar na consciência, tipo assim, o que isso tudo está dizendo para mim? O que isso tudo está dizendo para o mundo? Eu acho que é isso. Eu acredito nessa consciência há 20 anos que eu estou nesses estudos de sustentabilidade, tudo, mas agora eu estou mais... sei lá, eu tenho um mal incurável, eu sou otimista, eu acredito no ser humano, eu acho que esse é o momento desse reload acontecer, essa bolha digital, né? A transformação digital, tudo bem, mas não é o fim, é um meio. Eu acho que o fim tem que ser a valorização do ser humano, aquilo que é essencialmente humano. A gente não passa a ser ferramenta utilitária, sabe? Eu não quero ser robô, eu não quero ser produtivo. Produtivo é robô. Nós estamos numa época em que nós temos que rever o sentido das coisas. Não faz mais sentido as empresas pautarem em produtividade do ser humano. O ser humano precisa ser feliz. Crianças não têm que ser produtivas nas escolas, elas têm que ser felizes. Então, assim, gente, é um momento histórico para a gente fazer esse reload no cérebro e assumir o nosso papel no mundo. Acho que é isso. Ai, gente, olha, que bonito, que legal terminar assim. Fiquei até mais aliviada depois desses breves momentos de ansiedade aqui que a gente teve. Eu adorei, quero agradecer de novo. Espero que todo mundo que esteja assistindo tenha gostado tanto quanto eu gostei de participar. E é isso aí, a gente se vê aí em 2021 para ver o que acontece. Foi um prazer imenso, adorei estar com vocês. Sim, obrigada. Também. Prazer, gente. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Nenhum detalhe é pequeno demais para quem é apaixonado por cerveja. Isso é qualidade artesanal. Eisenbahn. Aprecie com moderação.
Hoje em dia, existe um jeito novo para tudo. Para voltar para casa de carro, para ouvir a playlist predileta, assistir aos nossos programas favoritos e até para estar perto dos amigos. Com a nossa alimentação, não é diferente. Dá para continuar saboreando o que a gente mais gosta, só que de um jeito novo. Por isso, a Seara, a empresa que mais inova no setor de alimentos, acaba de criar a linha Incrível Seara, a única com a exclusiva Biomolécula I. Capaz de trazer todo o delicioso sabor e textura de carne para pratos 100% vegetais. Linha Incrível Seara, um jeito novo de sentir sabores incríveis.